Fala pessoal, todo mundo bem, né? Olha só, espero que sim. Seguinte, para quem está acompanhando aí, né? A gente já teve a nossa primeira parte da revisão, onde eu trabalhei os assuntos aqui de legislação. Então, papel, caneta na mão aí, que agora a gente vai pegar as matérias, né, que são menos cobradas na prova lá, tá? Só um avisozinho aqui, eu vou falar muita coisa como eu fiz na aula passada e talvez essa aqui seja tão importante quanto na outra, papel e caneta na mão, porque eu resumi, né, as informações em tela, mas eu falo muita coisa oralmente, tá? Então vamos lá, direção defensiva, 5 perguntinhas na prova teórica, não mais que isso, né? Não é uma matéria das mais difíceis, como por exemplo legislação, mas você precisa ficar atento porque tem algumas perguntinhas, né, que pode gerar dúvida também. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber o que é direção defensiva. Direção defensiva é o conjunto de técnicas que visa evitar o acidente. Perguntou na sua prova o que é direção defensiva? É o conjunto de técnicas que visa evitar o acidente. Segunda coisa que você precisa levar para a prova. Qual que é a divisão da direção defensiva? Só tem duas, tá? Se perguntar na prova quais são a direção defensiva, existe direção defensiva preventiva e corretiva. A correta é a preventiva, porque você prevê antes de acontecer o acidente. E a corretiva é aquela que não é a correta, né? Lógico, porque você vai ter que corrigir uma situação que não foi prevista. Por isso que se perguntar na prova, direção que é conhecida como direção de alto risco, é a direção o quê? Direção corretiva, tá? Então essa é mais uma informaçãozinha que a gente precisa levar aí. Depois eu coloquei aqui os fundamentos da direção defensiva. Quem fez a aula vai lembrar, eu passo lá o CHAPD, é a regrinha do CHAPD. Por que CHAPD? Porque os fundamentos da direção defensiva são 5, tá? É conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Então, se perguntou na prova os fundamentos da direção defensiva: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Tá bom? Detalhezinho aqui. Existem 3 tipos de atenção na direção defensiva. Existe a atenção fixa, dispersiva e a difusa. Se perguntar na prova qual tipo de atenção o condutor defensivo aplica ao dirigir o seu veículo, é a atenção difusa, tá? Não esquece não. Atenção difusa. Automatismos. O que são automatismos? São gestos efetuados pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária. Essa é a pergunta de prova, tá? O que são automatismos? E você precisa saber que tem automatismos corretos, que são seguros, e automatismos incorretos, que são os inseguros. Vou destacar aqui os automatismos inseguros, tá? Que geralmente é o que cai na prova, o incorreto. Andar com o pé apoiado no pedal da embreagem. Anote isso aí que é o que mais cai. Andar com o pé apoiado no pedal da embreagem. Descansar a mão na alavanca da marcha. Pegar por dentro do volante. Andar com o braço lá de fora. Tá? Então anote isso aí que isso é importante exemplo de automatismo incorreto e o que é. Ergonomia. Ergonomia. Precisa saber o que é ergonomia e qual que é a função, qual que é o objetivo, o que ela visa. Ergonomia é o estudo da relação entre o homem e a máquina. Anotou? O estudo da relação entre o homem e a máquina chama-se o quê? Ergonomia. Mas qual que é a função, qual que é a finalidade da ergonomia? Trabalhar aqui preservando a segurança e o conforto do condutor e dos passageiros. Então, a finalidade, a função da ergonomia é o quê? Oferecer segurança e conforto aos usuários do veículo aqui, tá? Imperícia, imprudência e negligência. Ezequiel, precisa saber isso? Precisa saber isso, tá? Quando o condutor é imperito, quando que é imprudente, quando que é negligente. Inclusive, essas aqui são as causas, né,
do acidente de trânsito. O acidente de trânsito ocorre porque a perícia verifica que faltou imperícia, imprudência e negligência. Aí vou colocar de um jeito mais prático para você poder entender aqui. Imperícia é o quê? É falta de habilidade na direção do veículo. Então, o condutor que se envolve num acidente de trânsito, exemplo, porque ele tem dificuldade de fazer uma manobra de ultrapassagem, ele não sabe as técnicas adequadas, ele não tem costume de fazer, ele se envolveu no acidente por causa de imperícia, imprudência ou negligência, imperito. Vai fazer uma baliza, ele esbarra no carro de trás, imperícia, imprudência ou negligência, imperícia, tá? Porque faltou habilidade, faltou domínio do veículo. Então, se cair na prova, o condutor que não tem domínio, ele não tem habilidade, ele é imperito. A imprudência é quando o acidente ocorre porque você não respeita uma lei, uma norma, uma regra de trânsito. Então, se envolve no acidente porque passou um sinal vermelho, porque está falando no celular, você foi imperito, imprudente ou negligente? Imprudente, às vezes você é até perito, você foi imprudente. E negligência diz respeito a falhas mecânicas no veículo. Exemplo, você se envolve no acidente de trânsito porque o pneu do carro estava careca. Imperícia, imprudência ou negligência? Negligência. Você se envolve no acidente de trânsito porque o problema de freio, porque faltou freio, mas já te deu algum indício que estava com problema antes. Então, esse acidente aconteceu por causa de imperícia, imprudência ou negligência? Negligência. Tá? As leis da física. Guarda esses 5 termos. Aderência, comportamento subestressante, sobreestressante, força centrífuga e força centrípeta. Isso diz respeito a quê? As leis da física e o ato de dirigir. Aderência é o quê? É o contato do pneu com o solo. Ponto. Precisa saber isso. O que é aderência? É o contato do pneu com o solo. Comportamento subestressante é quando o condutor acelera o veículo e o peso vai para o eixo traseiro. Em aceleração, o peso vai para o eixo traseiro. Comportamento subestressante. Quando ele desacelera o veículo, o peso vai para o eixo dianteiro. Comportamento sobreestressante. Quando você entra numa curva muito rápido, o seu veículo é jogado para fora da curva. Força centrífuga, fuga, fora, joga o veículo para fora da curva. Força centrífuga, só estou revisando, tá, gente? Entrou numa curva rápido demais, desacelerou o veículo, pisou no freio. Esse veículo agora vai rodar para dentro da curva. Essa força que joga o veículo para dentro da curva é a força centrípeta. Fechou? Então leve isso aí para a prova, tá? Já falei o que é aderência, mas aquaplanagem. Gente, mas isso aqui cai na prova demais da conta sua, mas muito. O que é aquaplanagem? É a perda do contato do pneu com o solo, da aderência, devido a uma camada fina de água no solo, tá? Então não esquece não. Aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda do contato do pneu com o solo devido a uma camada fina de água lá no solo, tá? Olha só, tipos de acidente, são vários, né? Tipos de acidente, ou colisão, ou sinistro, né? Eu até falo que pode aparecer na prova sinistro também. Colisão com o veículo da frente. Presta atenção aqui. Se cair na sua prova lá, para não ocorrer a colisão com o veículo da frente, o que você tem que fazer? Manter distância de segurança ou distância de segmento. Tranquilo? Inclusive, guarda essa informaçãozinha. Essa distância de segurança ou distância de segmento nas rodovias é o quê? De 2 segundos, tá? Então, se perguntar na prova, a regra dos 2 segundos serve para quê? Para avaliar a distância correta de segurança, de segmento entre seu veículo e o veículo da frente. Tranquilo? Outra coisa, se o Detran colocar lá, o condutor transitando na via, ele colide com o veículo que segue imediatamente à sua frente. A colisão com o veículo de trás ou a colisão com o veículo da frente? Colisão com o veículo da frente. Tranquilo? Boa. Olha só, colisão frontal. Frontal. Guarda isso, tá? Primeiro,
O principal motivo de colisão frontal, anota isso aí, ultrapassagem efetuada sem observar a segurança. Ultrapassagem efetuada de forma inadequada. Se cair na prova, qual tipo de colisão? Onde raramente os ocupantes escapam com vida, colisão frontal. Por quê? Porque a soma da velocidade e a força dos veículos aqui, ao se encontrarem, né, inevitavelmente, gera mortes aí. Colisão no cruzamento, guarda isso. Segundo a estatística, onde mais ocorre acidente de trânsito. Não marca na ultrapassagem, senão você erra. Onde mais ocorre acidente de trânsito é no cruzamento, tá bom? No cruzamento. Quantos por cento aqui, precisa saber? Também precisa, porque o Detran pode perguntar onde ocorre 1/3 dos acidentes de trânsito, tá vendo? No cruzamento, então é 1/3. Colisão misteriosa envolve apenas um veículo e não se conhece as causas, tá? Guarda essa característica, envolve um veículo, não se conhece as causas, a colisão é uma colisão que a gente chama de colisão misteriosa, tá? Ofuscamento, anota isso aí, ofuscamento é a cegueira momentânea, tá? Então não esquece, ofuscamento é cegueira momentânea. Você vai guardar um outro detalhe aqui, ela ocorre geralmente quando vem alguém com veículo em sentido contrário, com farol alto nas suas vistas aí. O Detran vai perguntar o que você faz quando o condutor em sentido contrário, ele vem com farol alto nas suas vistas. Aí você vai guardar o seguinte, você olha para o bordo direito da pista, tá? Cuidado, não é para a linha do meio, não é para o painel do veículo, tá? É para o bordo direito aqui que você olha, tá? Então não esquece também não. Manobra de marcha ré. Perguntou na sua prova qual das manobras devem ser evitadas? Manobra de marcha ré. Mas principalmente isso aqui, ó. Manobra que deve ser realizada em pequenas distâncias. Manobra de marcha a ré. Tá bom? Estabilidade do carro e da moto. Anota isso aí, ó. Estabilidade da moto, ela é dinâmica. A estabilidade no carro, ela é estática. Estabilidade na moto, dinâmica. A estabilidade no carro é estática, tá? Espelho retrovisor. Gente, eu vou te passar aqui do jeito que cai na prova. Se o Detran colocar, tem 2 tipos de retrovisor, plano e convexo. Tem uma perguntinha muito corriqueira que é assim: o condutor o condutor ao olhar o espelho retrovisor convexo, o condutor numa motocicleta, a posição do veículo que ele vê no espelho retrovisor convexo é o quê? Aí vai colocar lá, distância real, mais distante do que parece que está ou mais próximo do que parece que está. Guarda isso. O espelho retrovisor convexo, o objeto, o veículo que está lá atrás, parece que está distante, mas ele não está distante, então ele está mais próximo. Então, se perguntar a posição real ao olhar através do espelho retrovisor convexo de um veículo lá atrás, é mais próximo do que aquela que você pensa que ele está, tá? Porque ele faz o quê? Ele distancia o objeto, mas ele amplia o campo de visão, mas não quer dizer que o objeto está longe, ele está mais próximo. Então, se cair lá, ele está mais próximo do que realmente parece que ele está. Tá? Então, guarda essa informaçãozinha também aí. Vamos lá para a mecânica, visãozinha rápida aqui de mecânica também. Olha só, mecânica é uma das matérias mais difíceis. O que eu falo com o pessoal? Que mecânica, você tem que definir a função de cada sistema e identificar as principais peças. E é isso que eu vou fazer com você aqui, tá? Então aqui eu só coloquei os sistemas e rapidinho eu vou falar com você a função e as principais peças com alguns detalhes aqui. Sistema de alimentação, responsável por fazer a mistura do ar mais combustível. As 2 principais peças, carburador e injeção eletrônica. Qual peça que veio para substituir o carburador? A injeção eletrônica. Tranquilo? Sistema de lubrificação. Sistema de lubrificação. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Principais componentes da injeção eletrônica: sensores e central eletrônica.
Principais componentes da injeção eletrônica, sensores e central eletrônica, tá? Sistema de lubrificação, ele é responsável pelo quê? Por reduzir o desgaste das peças e controlar a temperatura do motor. Reduzir o desgaste das peças e controlar a temperatura do motor, tá? Sistema de arrefecimento, ele é responsável pelo quê? Por manter a temperatura do motor em trabalho ideal, para não deixar que o veículo superaqueça. O sistema de arrefecimento tem a função de manter o motor na temperatura ideal, de não deixar que o veículo superaqueça. Ele faz isso fazendo o quê? Resfriando o líquido de arrefecimento. Então, essa é a função dele, manter o motor na temperatura ideal, resfriando o líquido de arrefecimento, tá? Guarda essa informaçãozinha também, que ela vai ser importante lá para a sua prova teórica. Sistema elétrico, ele é responsável pelo quê? Qual que é a função? Manter os equipamentos que consomem energia do veículo. Aí vamos citar algumas coisas principais aqui. Sistema elétrico, primeiro, guarda a função da bateria, armazenar energia. Agora, qual que é a função do alternador? Gerar energia para os equipamentos que consomem energia. Então, cuidado para não confundir. Bateria armazena, quem gera é o alternador, tá bom? É ele que gera energia para as peças lá. Função da vela de ignição. Gente, marca isso. Função da vela de ignição. Gerar a faísca necessária para queimar o ar e combustível na câmara de explosão. Gerar a faísca necessária para queimar o ar e combustível na câmara de explosão é função da vela de ignição. Sistema de direção, manter o veículo na linha reta, fazendo curvas ou retornos, né? Essa é a função do sistema aqui de direção. Guarda essa informaçãozinha aqui, que isso é muito importante. Detran gosta muito de perguntar quando o veículo precisa de balanceamento e quando ele precisa de alinhamento. Olha só, se a direção estiver dura, puxando para os lados, Detran colocou lá, o condutor ao transitar com seu veículo, a direção está dura, puxando para um dos lados. O veículo precisa de alinhamento. Fechou? Direção dura, puxando para os lados, falta de alinhamento. Isso causa um desgaste prematuro dos pneus. Anote isso também. Agora, se o Detran colocar o condutor transitando com a velocidade maior com seu veículo, começam a surgirem trepidações, vibrações na direção. Aí o veículo precisa de quê? Aí o veículo precisa de balanceamento, tá? Aí o veículo precisa de balanceamento. Tranquilo? Sistema de transmissão. Olha o nome, gente. Transmissão. Então ele tem a função de quê? De transmitir a força do motor para as rodas. Então, quem que permite que a força do motor chegue nas rodas? O sistema de transmissão. Detalhezinho que você precisa saber aqui. Função da embreagem, acoplar ou não a força do motor ao sistema de transmissão, você saber isso, tá? Acoplar ou não a força do motor ao sistema, você não pode esquecer isso, tá? Muito importante também. Principais peças da embreagem, disco de fricção, platô e colar. Essas são as três principais peças, disco de fricção, platô e colar. E guarda isso também, tá? Dentre as peças do sistema, nós temos a árvore de transmissão. Se o Detran perguntar, o veículo de grande porte, ônibus, caminhão, precisa de quê para a árvore de transmissão? Cinto de segurança, tá? Outra informaçãozinha ainda sobre o sistema de transmissão. Tem uma peça lá que chama diferencial. Se o Detran perguntar qual peça que tem atuação nas curvas, permitindo com que uma roda gire mais e outra roda gire menos? O diferencial. Ponto. Tranquilo? Sistema de escapamento. Inclusive, isso caiu na prova essa semana lá, bem comum de cair, tá? Ele tem duas funções, sistema de escapamento.
expelir os gases resultantes da queima do ar e combustível do motor. Falou na sua prova de expelir gás vindo do motor, é o sistema de escapamento. E a segunda, reduzir o barulho, o ruído produzido pelo motor. Anotou isso aí? Aí vamos lá, deixa eu falar dessa pecinha aqui que está no sistema de escapamento, ou duas, né? Primeiro, o catalisador. O catalisador, ele é o quê? Ele é um transformador de gás tóxico em um gás menos tóxico, de um gás inofensivo em um gás inofensivo, de um gás poluente em um gás menos poluente. Ele transforma os gases. Ponto. Silencioso ou silenciador? Silencioso ou silenciador? Ele reduz o barulho produzido pelo motor. Todas as duas peças estão no sistema de escapamento. Lembrando que, caso caia na prova, remoção dessa peça ou transitar com essas peças, qualquer equipamento obrigatório, guarda assim que é mais fácil. Não tem o equipamento obrigatório, ou tem, mas não está funcionando de forma correta, infraçãozinha de natureza grave, 5 pontos aí, tá? Sistema de suspensão. Ela é responsável pelo quê? Por absorver os impactos, os choques provocados pelo veículo quando ele está em movimento. Cai desse jeito na prova, tá? Amortece, suspende o veículo aqui quando ele passa num piso, né? No pavimento, é o sistema de suspensão. E tem duas principais peças, isso aparece muito na prova, mole e amortecedor. Anota isso que você vai cair na sua prova. Mole e amortecedor são as peças principais de quais sistemas? Suspensão. Tranquilo? Boa. Pneu. O que você precisa saber de pneu? Existem dois tipos de pneu, diagonal e radial. Pneu diagonal e o pneu radial. Tá? Depois, composição do pneu, né? De roda não, pneu, carcaça, talão, banda de rodagem e costado. Carcaça, talão, banda de rodagem e costado. Essa é a função dos pneus. Tá? Profundidade mínima dos sulcos do pneu. Sulco é o quê? Sulco é o quê? Desculpa, tá? Sulco é o quê? Sulco é aquelas ranhuras do pneu, aqueles frisos do pneu, tá? Se perguntar na prova qual que é a profundidade mínima dos sulcos do pneu, 1,6 milímetros de profundidade é a profundidade mínima, tá? Dos sulcos do pneu, tá? Pode esquecer isso aí não, que isso também é questão de prova, tá? Tô lembrando outro negocinho aqui, vou acabar de falar, mas depois não tá aí, deixa eu colocar aqui para não esquecer de falar com vocês. Outra coisa, lembrando aqui, se perguntar na prova qual que é a função dos sulcos do encontrado no pneu, evitar a aquaplanagem. Os sulcos encontrados na banda de rodagem do pneu, que tem que ter 1,6 milímetros, é evitar a aquaplanagem, tá? Olha só, detalhezinho aqui, sobre a calibragem dos pneus. Se cair na sua prova o pneu com calibragem baixa, o pneu murcho, resulta em quê? 3 coisas, essa pergunta cai muito na prova. Falta de dirigibilidade, dificuldade de realizar manobras e desgaste prematuro dos pneus. Tá? Notou aí? Desgaste prematuro dos pneus, falta de dirigibilidade e dificuldade de realizar manobras, tá? Não esquece não. E tem um outro caso também, desculpa, 3 não, na verdade são até 4. Consumo excessivo de combustível, tá? Consumo excessivo de combustível, falta de dirigibilidade, dificuldade de realizar manobras, né? E um desgaste prematuro dos pneus aí, tá? Geralmente quando cai essa, o Detran coloca até todas as afirmativas estão corretas. E não esquece, o que mais provoca o estouro dos pneus? Excesso de calibragem, tá? Sistema de freios, não está aí, mas anota isso. Cuidado, Detran vai perguntar lá, o freio de estacionamento, popularmente conhecido como freio de mão,
ele tem atuação aonde? Nas rodas dianteiras, nas rodas traseiras, dianteiras e traseiras. Não esquece, o freio de estacionamento ele tem atuação nas rodas traseiras. O que é sangria no sistema de freio? Outra coisa que você precisa saber. Consiste em eliminar as bolhas de ar do sistema, tá? Sangria no sistema de freios consiste em eliminar as bolhas de ar do sistema, tá? Painel de instrumento do veículo aqui. São várias luzes que você tem no painel, né? Você tem odômetro, você tem velocímetro, tem manômetro, tem várias luzes. Mas eu destaquei duas aqui. Velocímetro é um indicador de velocidade de deslocamento e o odômetro principalmente, tá? Mas vem aqui comigo, lembra que eu falei na aula? Nós temos dois tipos de odômetro. Nós temos o odômetro total e o parcial. O Detran vai perguntar na sua prova indicador de quilometragem percorrida pelo veículo que pode ser alterada pelo condutor. Odômetro parcial, tá? O total é inalterável, alterável é o parcial. Então, o velocímetro é um indicador de velocidade de deslocamento e o odômetro é um indicador de quilometragem percorrida. Lembrando que o que pode ser alterado é o odômetro parcial. Motor. Primeira coisa que você leva para a prova. Motor é uma máquina o quê? Térmica. Térmica. Tá? Perguntou na sua prova, a maioria dos motores é o quê? Térmico. E leva sobre peças fixas aqui do motor. Duas. Primeiro, qual que é a peça mais pesada do motor? Tá? Você precisa saber qual que é a peça mais pesada do motor, o bloco. Tá? Vou destacar a principal aqui. E qual que é o reservatório de óleo do motor do veículo? Cárter. Então, ó, guarda essas duas informações. Primeiro, qual que é a peça mais pesada do motor? Bloco, ou bloco de cilindro, é a mesma coisa, tá? Ou qual como que é o nome da peça que é o reservatório de óleo do motor do veículo? Cárter, tá? Me dá só um minutinho aí, só, a gente vai continuar, só um minutinho. O negócio aqui é ao vivo e é assim mesmo, tá? Só mais um minutinho, pessoal. Vou abrir uma aula aqui, só um minutinho. Só mais um minuto. Boa. Vamos lá, beleza? Então essa é a parte de mecânica. Vamos lá então para as outras partes. Duas perguntinhas de mecânica na prova, tá? Não vai te comprometer. Por isso que eu falo, pessoal, às vezes mecânica é difícil, mas não te compromete. Você precisa dominar a mesma legislação, direção defensiva e as outras matérias mais tranquilinhas. Por exemplo, primeiros socorros, 3 questões na prova. Anotei aqui algumas coisas principais. Primeiro, você precisa saber que você tem que cuidar da sua própria segurança. Então, perguntou na prova, a primeira coisa, ao chegar ao local do acidente, é o quê? Sinalizar, ligar? Não, é cuidar da sua própria segurança. Sinalizar o local, o Detran pode perguntar o que você pode utilizar para sinalizar o local. Galho, lata, pedaço de madeira, eu não gosto disso, mas aparece muito na prova, né? Mato, cone, se for à noite, os faróis, as luzes do veículo, né? E ele pode perguntar como que você faz essa sinalização. Lembra lá? Depende da velocidade da via. Então, se você transita numa via onde a velocidade é 50 km por hora, quantos passos do local você dá para fazer sinalização? 50. Só que muito cuidado.
Por quê? Porque nós temos condição adversa de tempo, chovendo, neblina, cerração, fumaça, à noite. Se ele colocar o condutor transitando num avião de velocidade de 50 km por hora, sendo que é à noite, sendo que chove forte, sendo que tem neblina, sendo que tem cerração, aí você não dá, não é 50 passos, aí é o dobro. Sempre é o dobro. Aí no caso 100. Tá? Sempre será o dobro aqui. Ponto. Depois, cuidou da sua segurança, sinalizou, você vai ligar para o resgate. Quais são os 4 telefones úteis aqui? 190, Polícia Militar, 191, Polícia Rodoviária Federal, 192, SAMU e 193, COBOM. Você saber principalmente do COBOM e o SAMU, tá? Corpo Bombeiro e o SAMU. Então, SAMU 192, COBOM 93. Vítimas presas na serragem, você liga para o COBOM, outra formação de prova, não é para o SAMU. O que significa a sigla SAMU? Serviço de Atendimento Médico de Urgência? Não, não é médico, é móvel de urgência. Então, cuidado com isso, é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Tranquilo? Então, muito cuidado com essa perguntinha aí na hora da prova também lá. E lembrando, o serviço SAMU não é específico para dar atendimento às vítimas de acidente de trânsito. Qualquer vítima, tá? Incluindo as vítimas de acidente de trânsito. Sinais vitais. Qual que é o primeiro sinal que você verifica na vítima? Se perguntar na prova, respiração. Inclusive, se a vítima não tiver respiração restabelecida entre 3 e 5 minutos, ela vem a óbito. Questãozinha de prova, tá? Então, o primeiro sinal vital é respiração. Segundo que ele fala aí, que eu coloquei em tela, pulsação. Pulso é a dilatação da artéria pela contração do coração. Perguntinha de prova. Qual que é o melhor local do corpo para se verificar a pulsação? Pulso aqui ou pescoço? Pescoço, tá? Melhor local para se verificar a pulsação é no pescoço aqui. Temperatura. Guarda isso. Sinal vital que não varia com a idade. Temperatura do corpo. Tranquilo? Objeto encravado no tórax da vítima. Tranquilo, você não vai ter muito segredo, dificuldade com isso na prova, mas é não remover o objeto e estancar em volta do ferimento. Pronto, você não faz só isso. Você não retira o objeto, estanca ali e liga para o resgate imediatamente. Amputação de membro. Recolhe o membro e leva com a vítima para o hospital imediatamente. Tá vendo? Tranquilo. Caco de vidro no olho da vítima. Tá? Cubra um dos olhos. Não, cubra os 2 olhos e encaminhe ela imediatamente para o hospital. Hemorragia. Hemorragia. Tá? Primeiro, leva de hemorragia aqui. Ah, inclusive, nessa perguntinha aqui, o pessoal costuma errar o primeiro sinal vital que verifica na vítima. Hemorragia, coloca lá. Ou respiração. Não, respiração. Primeiro ela tem que respirar. Tá? Depois verificar a hemorragia aqui, que está dentro da avaliação secundária. Evitar contato com o sangue da vítima, né? Tentar conter o sangramento com gás ou pano limpo. E guarda isso. O que não deve fazer com a vítima de hemorragia? Nem garrotear, nem fazer o garrote e nem o torniquete. Boa, tá? Acidente com moto, tá? Não retirar o capacete ou não colocar também, tá? Porque pode ser que ele fala para colocar, tá errado, e não retirar o capacete. Fios elétricos caídos sobre o veículo. Essa é clássica de prova. O que você faz? Retira a vítima imediatamente? Não, não, não. Você deixa a vítima lá e liga para o resgate imediatamente, tá? Não esquece isso aqui. Primeiro socorro é bem tranquilinho, 3 perguntas, vocês não vão ter muita dificuldade. Assim como meio ambiente também, que são 2 perguntas na prova lá. Precisa saber o que é cidadania? Cidadania é o estado e qualidade de cidadão. Ponto. Perguntou na prova o que é cidadania? É o estado e qualidade de cidadão. Dentro da parte de cidadania, a gente estuda indivíduo, grupo social e sociedade. O grupo social, guarda isso. O que te faz ser aceito no grupo social? Afinidade de comportamento. Precisa saber que o veículo, ele é o quê? O maior agente poluidor do planeta. O veículo é o maior agente poluidor do planeta. Não é fábrica nem indústria, é o veículo. Quais são os gases emitidos pelo veículo? Aí são vários. Você tem monóxido de carbono, você tem aldeídos, você tem chumbo. Então, você tem vários gases emitidos pelo veículo ali, né? Mas eu queria que você guardasse o monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Por que o monóxido de carbono?
Porque ele é um gás que não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, mas ao ser inalado ele leva a vítima à morte. Se perguntar na prova qual gás que não tem cheiro, gosto ou cor, é o monóxido de carbono. Guarda aí que ele é o principal, tá? Chuva ácida. Detran vai perguntar na sua prova o que mais causa a corrosão dos veículos automotores. Chuva ácida. Ou então o Detran pode perguntar na sua prova o que mais causa, ou então ele pergunta, né, a desertificação, o desfolhamento é causa de quê? Chuva ácida, efeito estufa, camada de ozônio. Chuva ácida. Efeito estufa é o aquecimento das camadas inferiores. Mano, gente, marca isso. Efeito estufa é o aquecimento das camadas inferiores da Terra, tá? Camada de ozônio. O Detran vai perguntar o que destrói a camada de ozônio. O gás CFC. O que é isso? É o gás clorofluorcarbono. Ele provoca aí a destruição da camada de ozônio, tá? E por fim, nós temos aqui o CONAMA e o PROCONVE. Gente, perguntou na sua prova, órgão que trabalha em defesa da vida e do meio ambiente. CONAMA, tá? Perguntou na sua prova, qual que é o programa destinado a controlar a emissão dos gases emitidos pelo veículo automotor? Aí é o PROCONVE. Tranquilo? Então cuidado para não confundir aqui. Mas são perguntinhas geralmente tranquilas. Você não vai ter dificuldade, não. Você tem que se atentar mesmo para os demais assuntos aí, que é o mais cobrado lá na prova. No demais é o seguinte, vou dar aquela recomendação final aqui. Tem um comprovante que a autoescola, né, emite para você. Se você vai fazer a prova, já não pegou, não tem problema. Você sabe o dia, sabe a hora, então vai lá, chega antes. Caneta preta ou azul no nosso contexto. Cuidado aí, tá? Não pode ir de camiseta, bermuda, boné, não pode usar celular, óbvio, né? Pôr no silencioso, não tocar. Essas orientações todas vocês vão ter lá. Mas eu queria principalmente essa informaçãozinha aí com um minutinho. Muita calma na hora da prova. Parece que não, mas a prova teórica também, boa parte do pessoal é afetado por causa do nervosismo. Então tente se acalmar de alguma forma aí, tá? E na hora de fazer a prova, começa a prova de baixo para cima. Por que de baixo para cima, Ezequiel? Porque você vai pegar as questões mais fáceis para depois pegar as questões de legislação que são as mais difíceis. Então, você começa ali de baixo para cima, que ajuda bem. Segundo, pega as questões mais fáceis. Quando eu falo mais fácil, estou falando das questões até menores, que te exigem menos tempo. A prova é 1 hora. Dá para fazer a prova, dá para preencher o gabarito, né? No caso nosso, que a gente preenche o gabarito, quem é eletrônico não vai ter muito esse problema, mas a gente preenche o gabarito, precisa tirar um tempo, mas dá tempo. Então pega as questões menores, que não come, não exige muito do seu tempo, faz elas. Pule as questões grandes demais, deixe para depois elas. Tem alguma questão que você não sabe? Pule essa questão que você não sabe, gente. Por que é importante? Porque como é uma prova de múltipla escolha, de repente você não sabe ela, tem uma outra pergunta mais à frente, né? Ou mais acima, que vai fazer o quê? Que vai esclarecer e vai te ajudar a lembrar daquela que você não sabe. E como eu já falei, tenha tempo para o gabarito aí, tá bom? No demais, eu queria desejar uma boa prova para todo mundo. Que Deus te abençoe lá, que ilumine a sua mente, tá? E a galera que é meu aluno aqui, que faz o curso comigo, né? Eu aguardo um feedback de todo mundo aí, beleza? Abraço, tá? Contando aí com a aprovação de vocês para todo mundo aí ficar feliz, alegre, contente, partir para a próxima etapa, que é a prova prática de direção veicular e você se habilitar, tá bom? Abraço para todo mundo, até mais, a gente vai se encontrando por aí. Valeu, gente!